de Amizade entre Mulheres como Possibilidade Facilitadora para o Processo de Individuação, uma leitura arquetípica da tetralogia napolitana de Helena Ferrante. Então, meu artigo se propõe a investigar a relação de mulheres, a relação de amizade entre duas mulheres como um facilitador para o processo de individuação, a partir de recortes da tetralogia napolitana, que é uma série de 4 romances da escritora italiana Helena Ferrante, me baseando na teoria de Jung, principalmente nos conceitos de individuação e arquétipos, e eu fiz essa leitura arquetípica, né? Então, analisando à luz dos arquétipos essa história dessas duas protagonistas. Eu me fundamentei também no pensamento de James Hillman e de Bell Hooks sobre a comunhão que a nossa alma busca. E então eu inicio trazendo Bell Hooks, que nos fala que nós, mulheres que amam, somos de uma geração de mulheres que transgrediram paradigmas patriarcais para se encontrar. A jornada rumo à verdadeira individualidade nos exigiu a invenção de um novo mundo. E aí eu trouxe algumas imagens também, então tem uma imagem aqui embaixo da Bell Hooks com o Hillman, e acima o Jung e uma ilustração da Helena Ferrante. Não sabemos quem é Helena Ferrante, é um pseudônimo e ela se mantém no anonimato, então trago essa imagem. Então, a Tetralogia Napolitana é uma obra que a gente vai conhecer a história de amizade entre Helena Greco, a Lenu, e a Rafaela Cerulo, a Lila, que são duas amigas que crescem em um bairro operário da cidade de Nápoles, na Itália, e cujas vidas vão se entrelaçar da infância até a velhice. A obra está dividida em 4 volumes: A Amiga Genial, a história do novo sobrenome, a história de quem foge e de quem fica, e a história da menina perdida. E a tetralogia também ganhou uma adaptação para audiovisual, né, na HBO. Então temos a série My Brilliant Friend, que eu assisti e eu achei muito fiel à obra da Ferrante. Então eu aproveitei o audiovisual para trazer então as personagens da série, né, então visualmente. Então o tempo passando aqui para Helena Greco e a Rafaela Cerulo, a Lila. Então, adentrando a tetralogia napolitana, a história tem início em meados de 2010, quando a Lenu, que é uma escritora de 66 anos, recebe a ligação do filho de Lila, falando sobre o desaparecimento da mãe, e aí, em resposta à ausência da amiga que há tempos ameaçava desaparecer sem deixar vestígios, ela quebra uma promessa e começa a escrever tudo que ela lembra da Lila, e, consequentemente, ela, né, 6 décadas de história de amizade entre elas, e ela parte da infância, quando elas se conhecem. Então, a história é narrada em primeira pessoa, a gente conhece a história pela perspectiva da Lenu, que inscreve no tempo as suas memórias. Então, iniciar uma história com o momento presente e buscar ajuda no passado para lhe dar sentido não é algo que normalmente nos deparamos nos consultórios de psicoterapia e sessões de análise. Então, trazendo a fundamentação teórica, né, desde Freud, a substância da psicoterapia tem sido as memórias, e como cada pessoa tem as suas próprias portas de entrada para seus salões de memória, então o divã psicanalítico é tal porta, o caderno do poeta, a mesa do escritor são outras. Para Jung, além do inconsciente pessoal, né, a psique é composta pelo inconsciente coletivo, né, que é essa camada mais profunda e inerente ao indivíduo, de natureza universal, né? Então, no inconsciente coletivo estão os conteúdos que são os mesmos para todos, né? Estão em todos os indivíduos, que são os arquétipos, né? Essas estruturas arcaicas, primordiais, e a gente não tem contato com os arquétipos, e sim, a gente vivencia por meio das imagens arquetípicas, né? Que a gente pode encontrar, então, nos mitos, nas manifestações artísticas. Então, pensando na individuação, né, o caminho que cada pessoa percorre para tornar-se quem realmente é, que é um processo complexo e contínuo, para Jung, né, então o Hillman fala: a individuação, de acordo com Jung, é um processo de diferenciação, de diferir, reconhecer os muitos complexos vozes e pessoas que somos. E aprendemos bem que não nos individuamos, né, sozinhos no topo da montanha, então a gente precisa das relações. Então, para o nosso desenvolvimento psíquico, as relações humanas são interações essenciais, uma vez que na conexão com o outro a gente consegue refletir sobre nós mesmos, a gente entende também os nossos desejos, medos, as potencialidades. E aí, entrando então nas personagens, Lenu e Lila, trago uma citação da Ferrante que ela diz, ela sintetizava: para simplificar, eu conto a você a minha história para que você a narre para mim.
Entusiasmei-me, era o que eu, de forma despretensiosa, estava tentando criar no meu esboço de romance interminável, centrado em duas amigas. Então, a Ferrante fala que, escrevendo a tetralogia, ela se lembrou de uma história que ela tinha lido sobre duas mulheres e a ideia, né, principal do texto da autora era esse: eu conto a você a minha história para que você a narre para mim. Então, isso foi um entusiasmo ali para ela seguir com a tetralogia. Então, Lenu e Lila, né, elas se conhecem na escola aos 6 anos, e com a chegada de Lila, que é uma aluna brilhante e travessa, a Lenu perde a sua posição de primeira aluna da classe, né? Então, a Lenu é uma aluna inteligente, observadora, sensível, muito disciplinada. A Lila já é criativa, espontânea, cheia de energia e autodidata. Então, a ordem de uma se contrapõe à desordem da outra. Por oposição, a narradora vai apresentando as duas amigas e relatando seu afeto ambíguo que mistura admiração e inveja, amor e ódio. A relação de amizade entre Leno e Lila, né? Então, agora eu vou apresentar as duas, as imagens aqui, as fotos delas crianças e ao passar do tempo também para as duas. Então, elas se conhecem na infância, na escola, só que a primeira aproximação de fato delas é brincando de bonecas no pátio do prédio onde elas moram. A Lila sugere que elas troquem de bonecas e a Linu fica receosa, mas aceita. E nessa troca, a Lila pega a boneca da Linu e joga pela grade que dava ao porão do prédio. E a Lenu faz o mesmo com a boneca da Lila. Então, a partir daí, elas enfrentam a primeira aventura delas, né, que é essa descida ao porão para buscar essas bonecas. E não encontrando essas bonecas, a Lila culpa o Dom Aquile, que é o homem mais temido do bairro, pelo sumiço das bonecas, e convence a Lenu que elas tinham que ir lá enfrentar ele para conseguir as bonecas de volta. E aí esse episódio marca o início da amizade entre elas. Elas vão até o apartamento do Dom Aquile, e aí ele fala, né, que não pegou boneca de ninguém, e para acabar logo o assunto, ele dá dinheiro para que elas comprem outras bonecas. E com o dinheiro do Dom Aquile, elas não compram outras bonecas, elas escolhem comprar um livro chamado Mulherzinhas, e foi uma ideia de Lila também comprar esse livro, porque ela ficou muito encantada de saber que a escritora tinha publicado esse livro, tinha ficado rica, tinha enriquecido e com isso conseguido tirar a família e ela própria da miséria. Então, a partir daí nasce o desejo dessas duas amigas de escreverem um livro, né, juntas para conseguirem também sair daquele mundo precário em que elas viviam. E aí eu encontrei na Bell Hooks que ela também leu esse mesmo livro e ela fala: minha convicção de que o amor me resgataria se intensificou. O destino de Joe e Mulherzinhas era prova de que a vida podia ser diferente, de que o amor prevalecia. Embora o final da personagem não seja ao lado do homem de seus sonhos, ela se casa com um parceiro perfeito para ela, que valoriza seu intelecto. Jane Ware comprovava que era possível sair do sofrimento e das agressões da infância e se descobrir admirada, desejada e amada. Bom, então o início da amizade entre Lenu e Lila, essa descida ao porão e a subida ao apartamento do Dom Aquile, eu faço uma aproximação aos aspectos do submundo e da interiorização. Então, a partir do mito de Eros e Psique, que é um conto popular relatado por Apuleio, nos conta o mito que Psique é uma princesa de uma beleza extraordinária, ela começa a ser adorada como semideusa, o que vai enfurecer Afrodite, né, que desperta sua inveja, e a deusa então pede ao filho Eros que faça a Psique se apaixonar por um homem feio e sem riquezas. Mas Eros acaba se apaixonando por Psique e leva ela para o seu castelo com uma condição de que ela nunca veria o seu rosto. Porém, Psique desobedece e Eros, né, a abandona. E aí, para recuperar a confiança de Eros, a Psique enfrenta 4 tarefas difíceis impostas por Afrodite, sendo a última descer ao Hades e buscar a caixa de beleza de Perséfone. Então, Psique desobedece mais uma vez, abre a caixa e cai no sono mortal, porém ela consegue redenção e ascende ao Olimpo, recebendo então a imortalidade para viver com Eros para sempre. Então, para Jung, os mitos descrevem o comportamento dos arquétipos em linguagem personificada dos processos psíquicos. E pensando no mito de Eros e Psique, Barcelos nos fala que o mito está colocando em direção para o caminho da alma que é ascendente. Há uma descida primeiro, uma catábasis, mas depois há uma ascensão.
Então, eu trouxe essa aproximação pensando nessa descida ao porão, a esse submundo, elas subirem lá no apartamento do Dom Aquile, que é o mais temido de todos, e dali se transformarem de alguma forma. Então, eu vejo existindo essa tarefa também na vida das duas personagens, que é essa descida ao desconhecido e sombrio, que é o porão do prédio, e faço trazendo como uma metáfora sobre a alma, sobre os processos psíquicos, e como o conto de Eros e Psique também nos fala sobre iniciações. Então, uma iniciação no amor e uma iniciação no psíquico. Uma vez que não há uma iniciação no psíquico, no que é psicológico, psicológico, se não formos ao encontro do profundo. E para quê? Em busca de beleza. Mas beleza no sentido grego da estesis, do despertar dos sentidos, aquilo que pode despertar a alma. Então, esse movimento de jogar a boneca no porão, né, que eu trago com profundidade literal, esse lugar de segredos, mistérios, e metafórico também, como um desejo de compartilhar experiências, mesmo que dolorosas, a Lila desafia a amiga e acaba se desafiando também a encarar o medo, o abandono, a buscar por si mesmas, né, nessa conexão mais profunda. Então, juntas, elas iniciam aí na infância essa descida aos níveis mais profundos da psique, e futuramente também isso vai se abrir ao reconhecimento de sombras, de traumas, para que elas retornem transformadas dessa experiência. Ao escolherem o livro em vez de outras bonecas, eu percebo também como o início de uma nova consciência. E passando o tempo, as amigas são muito incentivadas pela professora de seguirem estudando, porém a Lila é impedida de continuar a estudar no final da escola fundamental, e mesmo vivendo, né, em condições semelhantes de precariedade para manter as filhas na escola, há uma diferença drástica no comportamento dos pais, o que vai marcar as filhas para sempre, né? Então, a Lila tenta convencer o pai de poder continuar estudando e ele arremessa ela pela janela. Então, tínhamos 10 anos. De repente, os gritos cessaram e instantes depois minha amiga voou pela janela. Passou por cima de minha cabeça no asfalto às minhas costas. Ele a arremessara da janela como se fosse uma coisa, enquanto tentava erguer-se e me dizia com um trejeito quase brincalhão: não aconteceu nada, mas estava sangrando, tinha quebrado um braço. Então, essa queda de Lila, concreta e simbólica, então vai marcar a divisão do caminho dessas amigas, né? A Lenu inicia a escola média e a Lila vai trabalhar na oficina de sapatos do pai. E aí eu trago Bell Hooks, né? A autora nos convida a repensar sobre o que a gente entende e internaliza como amor, sendo a nossa primeira escola do amor à nossa família, né? Seja ela funcional ou disfuncional, com um lar feliz ou cheio de problemas, aprendemos sobre o amor na infância. Para Bell Hooks, a palavra amor é um substantivo, mas todos amaríamos melhor se pensássemos o amor como ação. Na tetralogia, a gente observa que as duas personagens crescem em lares de escassez de afeto, de apoio emocional, o que vai marcar as duas, né? E elas se apoiam e se estimulam justamente por essa ausência de suporte e espelhamento familiar, né? O que a amizade vai se tornando estruturante para ambas diante desse desamparo. Então, tem uma citação da Lenu, na narrativa, ela fala: como tinha sido proveitoso estudar e conversar com Lila, contar com seu estímulo e seu apoio na incursão por aquele mundo fora do bairro, entre as coisas, as pessoas, as paisagens e as ideias que estão nos livros. Claro, o que eu escrevi sobre Dido me pertence, mas por acaso não elaborei tudo isso junto com ela? Não nos estimulamos reciprocamente? Minha paixão não cresceu ao calor dela? E aí, trazendo o bairro, que não tem um nome na história, mas ele tem a força de um personagem. O bairro é afastado do centro, ele se opõe à beleza de Nápoles, né, e o azul do mar napolitano. O bairro é permeado pelo cinza da poeira, a pobreza, a máfia, as tradições patriarcais, a violência como regra, e o machismo, a precariedade econômica como condições naturais. E a Lenot descreve na ambivalência, né, um lugar de prisão, mas também de origem, que influencia os personagens mesmo quando tentam se afastar. E ela traz como um símbolo de luta entre mobilidade social e estagnação, especialmente para as mulheres. Então, eu trago algumas imagens também desse lugar, né, das mulheres no bairro, como vistas, né, na história como as loucas, as raivosas, que tinham que ficar só em casa, nos cuidados da família, dos filhos, não podiam estudar, e a violência como norma no bairro. Então, segundo Hillman, a individuação também envolve reconhecer nossa ligação com as forças arquetípicas e com a anima mundi.
Na narrativa, há reflexões sofisticadas de Lenu e Lila quanto ao desencantamento, né, o que elas vão percebendo como um desencantamento do mundo e como elas poderiam reimaginá-lo de forma mais amorosa. E numa tarde, a Lila diz, se não há amor, não só a vida das pessoas se torna árida, mas também a das cidades. Eu associei as nossas ruas sujas, aos jardins descuidados, ao campo arrasado por prédios novos, à violência em cada casa, em cada família. Hillman propõe que é preciso fazer um movimento para o sul, para o coração. E aí ele traz sul como um território da alma, um lugar que habitam o sofrimento, a imaginação, os afetos intensos, os dramas da existência. Ele propõe que a gente faça uma psicologia da alma, que não tem um ponto de partida na fisiologia do cérebro, mas nos processos da imaginação, que pressupõe uma base poética da mente. E aí, passando, percorrendo a história das duas, na adolescência, a Linu se sente muitas vezes humilhada e desmotivada, mas ela encontra o apoio em Lila para seguir estudando, porque seja na escola, ou seja por professores, pelos colegas, ela tem que não pode ter o sotaque dela, ela sofre bastante. E a Lila é quem incentiva que ela siga, né? A Lila trabalha na sapataria do pai e, mesmo tolhida em todos os seus projetos, ela continua estudando escondida e ela acaba se casando aos 16 anos, acreditando que pela via do casamento ela encontraria uma vida mais digna, o que ela, né, não vai ser isso. Passando o tempo, a Lenu consegue ascender academicamente, ela se torna uma escritora e ela vive culpada e dividida entre romper com as suas origens e com esse mundo também que ela não podia ser ela própria. Então, ali ela vive cenas de desautorização na sua própria existência, ela tem o seu primeiro filho e consegue, em um determinado momento, sair desse casamento marcado por abuso e violência, e ela vai se tornar operária em uma parte da história. Nesse momento, a Lenu, tentando ter notícias dela, encontra a Lila em condições desumanas nessa fábrica e muito doente. E a Lila não aceita ajuda, mas a Lenu a obriga a ir no médico e, né, que ela não trabalhasse. E ela deixa a própria vida em suspensão para cuidar dessa amiga até que ela se recuperasse integralmente. Então, as duas são atravessadas aí pelos acontecimentos históricos, os movimentos feministas, o advento do divórcio, a pílula anticoncepcional. A Lenô se casa, ela não deseja engravidar num primeiro momento para cuidar da carreira, mas o marido não aceita e ela tem a sua primeira filha. A Lila vai se tornar uma profissional de sucesso na área da computação, autodidata, ela consegue ter a própria empresa, e as duas vivem juntas um episódio que é o terremoto que acontece em Nápoles em 1980. As duas estavam grávidas já no final da gravidez, e é quando a Lila conta pela primeira vez para Lenu sobre um processo que acontecia com ela desde a infância, que ela chama de desmarginação, que ela perdia a concretude de tudo, do externo e dela própria. Então, a Lila tem um filho com o Enzo e a Lenu já é mãe de 3 meninas. Bom, elas vão enfrentando questões com a maternidade, com a carreira, com os cuidados, elas cuidam dos filhos uma das outras, Bruna, e... Bruna, Oi, eu vou ter que pontuar para você que você já passou bastante do tempo. tá bom. Então, eu vou encerrando aqui. Elas vão se acompanhando, né, nessa troca das duas, uma incentiva a outra. Então, pensando nessa influência da amizade, né, no desenvolvimento da individuação das duas, essa conexão humana no processo de individuação que o Jung nos conta, eu trago a Parise, né, a Carmen, falando, por vezes apenas testemunhando, outras vezes oferecendo uma escutativa e propiciadora de diferenciações, acolhendo e fazendo companhia, ou apenas existindo e chamando do outro um novo modo de estar e ser, podemos dar passagem à existência de alguém. Então, eu leio dessa forma essa história que, né, uma sem a outra ali poderia ter sido tudo muito diferente, apesar das dores, uma conseguiu também provocar na outra que elas conseguissem ter uma vida de amor, né, nessa relação de amizade que durou aí 60 anos. Então, no final, a Lila desaparece, ela não deixa vestígios da vida dela, mas com raiva também dessa ausência, a Lenu começa, então, a escrever toda essa história, aí como uma forma de não apagar, aí não deixar a Lila se apagar, e automaticamente a história dela também.
Então, eu trago que dar voz à potência da amizade entre mulheres, expandir o encorajamento ao cultivo desses laços, é reimaginar e construir novos mundos que possam contemplar o existir em sua pluralidade e que o amor, enfim, seja vivido como ação, como força transformadora. Cris, você vai primeiro ou eu vou primeiro? Muito, muito bom, Bruna. Né? Temáticas que me encantam. Vai lá, Cris, vai você. Deixa eu achar a Bruna. Bruna, prazer, muito obrigada pelo seu texto, né? Quando você estava falando aqui, estava pensando, né, que a gente falou pouco aqui, né, dessa individuação transindividual, como fala a Lili, né? Inclusive foi esse livro que eu indiquei antes, né? E que você chamou aqui de é, coautoria existencial, né? Que também é muito bonito o jeito que você coloca, né? Então, você fala da beleza, né, no seu artigo, então a beleza né, desse seu artigo, né, na forma como você entrelaça, né, a psicologia complexa, a literatura, a mitologia, né, e também essa reflexão sobre o amor a partir da amizade feminina, né, e não o amor romântico, aqui no caso, revelando sensibilidade e profundidade analítica, né. A contemporaneidade do seu trabalho é evidente, né, que discute patriarcado, amizade como ato político, né, e a busca por identidade em contextos de opressão, colocando em diálogo especialmente, né, a Helena Ferrante e a Bell Hooks, né. A escrita é fluida e um convite para refletir sobre a potência transformadora dos vínculos entre mulheres. O artigo é uma contribuição inspiradora e necessária que une a psicologia complexa aos estudos feministas, né? Talvez uma coisa que seja importante dizer aqui, que hoje nós estamos com a impressão errada do mundo junguiano, né? Porque hoje estamos cheios de trabalhos sobre a temática, feminina, feminista, e isso não é uma realidade no nosso campo, né? Então, obrigada a todos que se dedicaram a se escrever e nos escrever. Essa é uma realidade no Seja. Que, olha, Bruna, o seu trabalho me encanta especialmente, porque tem uma relação muito forte com o que eu pesquiso, né? Que a minha pesquisa está direcionada para mulheres, né, escritoras, literatura de três continentes diferentes, para apresentar o sofrimento psíquico dessas mulheres causados pelo patriarcado, como se individuar, né, ser um ser individuante nesse mundo. Então, quando você traz Helena Ferrante, que é uma das autoras que eu também pesquiso, né, e tal, então, é muito encantador para mim, porque é por onde eu atravesso toda a minha pesquisa, né? É pela literatura. Então, esses trabalhos têm sido bem importantes para mim. E Helena Ferrante é uma autora que eu gosto bastante, né? Ela tem livros bem impactantes e apresentados assim, o teu texto está muito legal, muito bem escrito, desde a primeira vez, né, que eu fiz a primeira correção, que você traz essa possibilidade de intercâmbio entre a Bell Hooks, a obra da Helena Ferrante, que me deu inspiração, inclusive, achei muito legal. Então, um texto muito bom, né? E que traz isso que a Cris falou, nessa perspectiva da gente encarar o processo individuante de mulheres, né? Através das relações com mulheres, né? A Lara trouxe a questão da roda, né? E existem as rodas de mulheres, as rodas dançantes, inclusive, né? Então, acho que nessas relações que se constituem nessa sororidade, sim, né? Porque eu tenho ouvido, não existe sororidade entre mulheres e tal. A gente acaba comprando a ideia de que mulheres são rivais, né? De que existe uma rivalidade vendida pelo patriarcado, né? Mas isso não é uma verdade absoluta. Eu tenho amigas maravilhosas, né, que me acompanham. E essa narrativa da Helena Ferrante, que conta de uma vida inteira de amizade e de pessoas que seguem caminhos diferentes, isso me impacta bastante, né? Porque eu vim de uma classe muito operária, num lugar muito pobre, e que assim, eu segui caminhos que outras amigas não seguiram, e o quanto isso é difícil, né? Então, essa trajetória da Helena Ferrante, ela me toca especialmente. Então, muito legal o seu texto, muito bacana, muito contemporâneo e muito necessário, inclusive, para essa quebra de paradigma
dessa ideia que ainda persiste, inclusive em grupos de mulheres, de que mulheres né, estão aí em combate, né? Uhum. Então, muito legal, parabéns, um texto bem interessante. Então, Obrigada. estou muito feliz com as produções de vocês, aliás, né? Estou assim, encantadíssima.